voltando aqui no Iguatemi Daily, com o professor Dante Galian. Tá dando algum bug aqui. Nós vamos esperar o professor pedir para entrar novamente, que a gente estava falando de um assunto super bacana. Nós vamos falar sobre literatura como remédio para a alma. Conectando. Parece que os deuses da internet estão contra a gente hoje, né, Joyce? Eu acho que eles estão contra a literatura, porque é um bálsamo para a alma. Eles querem que a Exatamente. gente continue birutas, dependentes da internet. Desculpa, não sei o que aconteceu Não aqui, tem não sei nada se a foi ver com com você. você, não se preocupe. Deixa Tá eu bom. retomar um pouquinho o que a gente estava falando. Nesse tempo de pandemia, parece que as Uhum. pessoas não só estão mais ligadas em se alimentar, lendo, ouvindo música, etc., mas parece que até cursos. O seu curso, por exemplo, o professor Dente tem um curso maravilhoso online. O seu curso teve mais procura no tempo da pandemia? Muito mais, Joyce. É impressionante, teve assim um boom gigantesco. Para você ter uma ideia, para os próximos ciclos do laboratório de leitura, que é o que você está se referindo, que você chegou a frequentar um deles, um dos ciclos, a gente já está com fila de espera, né? Porque Maravilhoso. a gente não tem condições de aceitar um número muito grande de pessoas, porque o laboratório ele exige a participação de todos, né? Então a gente tem que ter tempo de ouvir, de falar, né? E se a gente começa a massificar, Só a coisa trazer perde o gente. sentido, né? Então a gente, por exemplo, semana que vem começa 2 ciclos aqui na Casa Arca, um com um conto a barca o Natal na Barca, né? E outro é o do Hemingway, o Velho e o Mar. Maravilhoso. E para esse do Velho e do Mar, que é de quinta-feira à noite, a gente já não tem mais vaga. Estamos com uma lista de espera que já Ah, eu acho ultrapassa as isso 10 pessoas. maravilhoso, porque se tem alguma coisa que eu acho que talvez a pandemia tenha servido, é para nos tornar um pouco melhores, né? Mais sensíveis com o que está acontecendo em volta da gente, sensível em relação ao mundo, aos outros. E por Uhum. falar nisso, por exemplo, os médicos, né? Principalmente os médicos do SUS, viraram realmente os nossos heróis, porque eles que Sim. seguraram toda a onda, estão segurando, estão se dedicando, todas as pessoas que trabalham, né, com saúde. E você fez um laboratório de leitura na Unifesp. Eu achei isso a coisa mais incrível. O que você ensina na faculdade de medicina? O que você ensina para os médicos lá? Então, o laboratório de leitura, como você bem falou, ele surgiu na Faculdade de Medicina, né? E ele surgiu como uma necessidade, enquanto eu, como professor da área de ciências humanas, como professor da área de história, muito preocupado com a questão da formação humanística, né, Joyce? Porque o que acontece é que esses médicos, que, como você falou, hoje estão na linha de frente, e estão sendo extremamente requisitados, isso já não é uma coisa de hoje, acho que esse processo de desumanização da saúde é um processo que já vem há bastante tempo, né? E cada vez mais a forma de resolver isso tem se colocado de uma maneira muito técnica, né? Então, cada vez mais tem se reivindicado por parte do profissional de saúde uma expertise, uma competência técnica cada vez maior. Isso sem dúvida nenhuma, é importante, é fundamental e assim por diante. No entanto, a gente vai esquecendo que esses profissionais de saúde também são seres humanos que lidam com seres humanos. Uma pessoa doente não é simplesmente uma pessoa que está com uma disfunção Um em problema. órgãos, um sistema. Né? Ele é um ser complexo, né? Dotado de uma complexidade gigantesca do ponto de vista biológico, orgânico e também psicológico, existencial, espiritual. Né? E se o médico não conseguir olhar um pouco mais para esse todo, né, do que é humano, a abordagem vai ser ineficaz. Por mais aparelhado que ele esteja, por mais que ele tenha um conhecimento técnico-científico assim infinito, né? Se ele não entende esse doente como uma pessoa humana, dotada de sentimentos, de afetos, de medos, de ansiedades, de crenças, de descrenças e assim por diante,
Então, é muito importante dar essa formação. E foi aí que surgiu o laboratório, quando eu comecei a perceber que a literatura podia ser esse caminho de despertar para as questões humanas, né, e levar esses alunos de medicina a olhar o paciente numa perspectiva mais ampla e mais profunda. Como que eles reagem aos seus cursos? Eles... Olha, não é obrigatório, né? Não, é uma eletiva. eletiva. É uma eletiva. Eu ofereço tanto na graduação quanto na pós-graduação. Hoje eu tenho, isso já faz 20 anos que eu venho desenvolvendo essa metodologia, lá no centro que eu dirijo, que chama Centro de História e Filosofia das Ciências da Saúde, da Escola Paulista de Medicina. Hoje eu tenho um grupo muito grande de pessoas que eu formei, né, de alunos, doutorados, pós-doutorandos e assim por diante. Dante, eles não viram eles não se transformam em médicos assim mais especiais, mais holísticos, que veem uma coisa mais completa, né? Eu acho assim, a experiência do laboratório, né, quer dizer, dentro do que é a formação médica num todo, é uma experiência muito, muito pontual, né? Ainda que muito forte, né? A gente tem feito pesquisas, inclusive, com esses alunos, assim por diante, a gente percebe que a experiência do laboratório deixa um efeito nesses alunos. Eu hoje encontro com alguns desses alunos que eu encontrei no segundo, no terceiro ano, e que fizeram o laboratório comigo, e que hoje me vêm na rua e vêm me abraçar e vêm me agradecer, dizendo que, inclusive, a experiência, que às vezes foi de um semestre, no máximo um ano, mudou a vida deles, né? Mudou a vida e mudou, obviamente, a maneira dele praticar a profissão, praticar a medicina. Então, o impacto que essa atividade, através da literatura, no contexto da discussão, do compartilhamento, dos afetos, dos sentimentos, dos questionamentos, é algo profundamente marcante, né? E que abre a cabeça e abre o coração dessas pessoas, né? E a gente tem procurado fomentar cada vez mais, alargar cada vez mais, desenvolver cada vez mais, porque a gente está precisando muito disso. Se estamos, precisamos muito, muito. Você falou que você é historiador, né? Por que você é historiador e dá aula de literatura? Então, foi o seguinte, eu comecei na Escola Paulista de Medicina como professor de História da Medicina, né? Eu, inclusive, vou agora, no mês que vem, eu vou fazer meu concurso de professor titular, vou chegar ao topo da carreira, né? E vou virar professor, se Deus quiser, né? E eu passar no concurso. Acho que você vai passar. Eu vou virar professor titular, né? Então, a minha cadeira, originalmente, era a cadeira de História da Medicina. Então, o que eu fazia? Eu ensinava História da Medicina, mas cada vez mais, não como simplesmente mais um conteúdo, mais uma matéria, para que esses... Até porque, efetivamente, para o médico, para o aluno de medicina ou para o estudante da área da saúde, história é uma coisa que entra um pouco como curiosidade apenas, né? Então, o meu desafio era mostrar que estudar a história da medicina, estudar as humanidades, vai muito além da mera curiosidade, né? E aí, tentando e inventando maneiras de fazer com que a minha matéria ou o meu assunto se tornasse mais interessante, assim, por onde comecei a trabalhar com narrativas, né? Comecei, por exemplo, a trabalhar com o juramento hipocrático, por exemplo, né? Que é uma coisa que eles juram quando eles vão se formar, né? E muitas vezes, a primeira vez que eles vão ler o juramento hipocrático é justamente no dia da formatura, então eles nem sabem o que estão jurando, né? Então eu comecei a trabalhar com narrativas, porque a narrativa tem esse apelo, né, Joyce? A narrativa... A gente presta atenção, né? Exatamente, exatamente. É a mesma coisa que você faz com criança. Você quer acalmar a criança? Eu sei muito bem. História. Tenho 5 filhos, né? Então, assim, não era fácil manter a calma e a harmonia em casa. Então, assim, você diz que vai contar uma história, imediatamente você prende a atenção. Nós somos seres narrativos, né? Nós somos seres que nos alimentamos de história. Assim como o nosso corpo precisa de comida e água para sobreviver, a nossa alma precisa de histórias, né? Lindo então, isso. quando você para com narrativas, você tem um efeito, um envolvimento e um alimento muito substancioso do ponto de vista humano. E foi aí, então, que nessa transição de pegar narrativas históricas, eu entrei na narrativa ficcional.
E aí eu percebi que estava entrando num território paradisíaco, né? Num novo território com milhões de possibilidades. E foi aí que eu comecei a explorar os clássicos da literatura. Né? E isso é uma coisa que eu venho trabalhando até hoje com grande sucesso, seja na área da medicina, seja em outras áreas. Para quem tiver interesse, né? E eu recomendo que todos tenham. Que clássicos? Fala uns 3 clássicos, não só que a gente deva ler, porque eu acho que a gente deve ler mesmo, até para o nosso repertório ficar maior e ajudar a gente em diversos momentos e situações da vida. Mas quais são, sei lá, uns 3, 4 clássicos que são necessários, assim que... Tá. Então, assim, o primeiro deles é o mais antigo de todos, a Odisseia, de Homero, né? Um texto escrito no século VIII a.C., portanto... Dá para a gente ler ou a gente vai achar chato? Dá. Inclusive, atualmente, eu tenho recomendado muito uma tradução que saiu relativamente recente de um professor fantástico de língua e literatura grega da Universidade de Lisboa, que chama-se Frederico Lourenço. Ele fez uma tradução muito interessante, porque foi uma tradução que destoa um pouco das traduções em português que a gente conhece, que são mais clássicas, e que tem assim, um preciosismo em relação à forma, a tentar chegar no verso decacossílabo da Odisseia original, assim por diante, e nessa, né, fica um texto árido, um texto difícil, porque você nunca vai chegar àquilo que é o original grego. O Frederico Lourenço, ele percebeu que o mais importante no momento que nós estamos vivendo não é tanto a forma, mas o conteúdo, né? E aí o que ele fez? Sem abrir mão da estrutura de verso, que é a estrutura original da Odisseia, ele fez uma tradução muito acessível, privilegiando o conteúdo. Então você Vou pedir lê... para o Ricardo mandar para mim, tá? Eu vi que o Ricardo está aqui. Ricardo, me manda para o WhatsApp, tá? Que eu não tenho como escrever agora. E eu quero ler. Atualmente, aqui no Brasil, quem comprou os direitos A Penguin, né? Foi a Penguin, exatamente. Então, é um texto maravilhoso. Você lê como se estivesse lendo um romance. No começo, você custa um pouquinho, porque está em verso, aquela coisa que a gente está acostumada... A nossa vida é tão prosaica, né? Que quando a gente pega um verso, a gente tem uma certa dificuldade. Mas, aos poucos, é um verso livre, portanto, não tem rima. Você vai entrando e tal, e aí você vai fazendo uma descoberta absurda. O texto é delicioso, que entra no âmbito da mitologia e vai te remetendo a imagens. Eu amo mitologia grega. Amo. Vai te remetendo a imagens assim que você, de alguma maneira, está até no teu inconsciente coletivo, né? O Cíclope, né? Toda a questão do canto das sereias, né? Tudo isso que a gente ouve falar e que já estão, inclusive, são expressões que a gente traz para o nosso cotidiano e tal, está tudo lá, né? Na origem e tal. E eu costumo dizer que a Odisseia é o romance que te dá a noção do que é próprio do humano. A partir da Odisseia, todo o resto se fez. Basicamente, os 2 grandes pilares literários da nossa civilização é a Ilíada e a Odisseia, do Homero, e a Bíblia. Né? Em cima desses que você fala da Bíblia. A Bíblia, na verdade, é um conjunto de livros. Né? Um conjunto de livros escrito em vários momentos da história, às vezes com um distanciamento de quase 1000 anos de um livro para outro e tal, mas alguns livros da Bíblia são maravilhosos do ponto de vista literário, além do... Dante, o que quer dizer exatamente na Bíblia que eu ganhei de uma amiga, o Maimônides? Maimônides. É. Isso. Por que as pessoas falam tão bem disso? Que capítulo é esse? Que pedaço é esse? Não, o Maimônides, na verdade, ele é um filósofo. Né? Mas o que tem a ver com a Bíblia, ele? Ele é um filósofo judeu, né? Que viveu na Espanha, na Idade Média, na época do domínio árabe. Né? E você tinha lá na época do reino de Córdoba, né? Do califado de Córdoba, tal, uma civilização... Bom, é só ir para Córdoba, por exemplo, para você ver aquela mesquita, ou você vai para Granada. Os judeus sefaradis, né? Você vê que, na verdade, lá estava o ápice da civilização. Então, lá você tinha uma convivência das 3 culturas e das 3 religiões. Os cristãos, os árabes, né, muçulmanos,
e os judeus. Que bonito, desde aquela época, né? Exatamente. E aí o que acontece? Você tem o surgimento de uma filosofia, e Maimônides é um desses grandes representantes, um Ah, dos grandes comentaristas da Bíblia, né? Trazendo, fazendo uma releitura da Bíblia para os tempos dele e relacionando, por exemplo, com a filosofia grega, né? Com as tradições eu vou muçulmanas. pegar, porque eu ganhei um livro dele. Aqui, a Jaqueline está dizendo que ele foi um rabino ortodoxo. Isso. Né? Entendi. Então, Bom, na desculpa te verdade, interromper. Se a gente falou de Bíblia e a gente falou da da Odisseia. Odisseia. Então, aí, outro que eu recomendaria também, como eu chamaria assim de literatura obrigatória, né? Eu vou pegar aí 3, tá? Eu falei 4, vai. Então, eu falei da Odisseia, falei da Bíblia, vou falar também do Dostoiévski, e em especial Os Irmãos Karamazov. Né? Para Você mim, fala que esse é o livro mais redondo que tem, né? exatamente. Até eu sempre quando eu vou comentar um pouco Dostoiévski, eu comento um comentário que um aluno meu do laboratório de leitura lá da Unifesp, há muitos anos atrás, frequentador assíduo dos encontros do laboratório, leu dezenas de livros com a gente e tal. Quando a gente estava lendo Os Irmãos Karamazov no laboratório de leitura, no primeiro encontro, que você conhece, que chama-se Histórias de Leitura, né, onde as pessoas vão falar um pouco sobre as suas primeiras impressões e tal, ele fez um comentário que para mim é matador. Assim. Ele falou assim, professor, até agora, no laboratório de leitura, a gente veio lendo livros. E eu pergunto, o que é isso? É como se a experiência que ele tivesse tido com Uma os outra Irmãos Karamazov coisa. vai além de qualquer experiência que você tenha tido lendo um livro. De fato, é o último livro do Dostoiévski, é o livro que enfeixa todo um processo, né, de amadurecimento, de crescimento que esse autor gigantesco e profundo, talvez um dos maiores que já se viu na história da literatura, chegou, né, e é um tratado sobre o humano, a partir da história de uma família, de um pai e de 4 filhos, né? Então eu gosto muito desse livro, eu acho ele fantástico. E por último, para vir para a literatura brasileira, eu citaria Grande Sertão Veredas, do grande Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, maravilhoso. Bom, Travessia, e é um livro que também é um mergulho. Ele te faz mergulhar no sertão do Brasil, e ao mergulhar no sertão do Brasil, você mergulha na alma da brasilidade, na alma da humanidade e na tua própria alma. Então, esses para mim são livros completos. Se você pegou esses 4 livros, você já tem assim uma estrutura, uma base. São livros grandes, são livros em certa medida difíceis, mas tudo que é bom na vida é difícil, né? Nada na vida assim. As coisas são muito facinhas assim, não são assim tão boas, né? é verdade. Mas, e claro, quando você pode fazer uma experiência dessa dentro de uma dinâmica como o do laboratório de leitura, Sim, no onde uns ajudam grupo. os outros, onde uns incentivam os outros, assim por diante. Então, o nível de profundidade que você chega, né, o nível de entendimento é maravilhoso e, sem dúvida nenhuma, são experiências, esses 4 livros são experiências de mudar a vida de qualquer um, sem dúvida. Um bom começo. Professor, muita gente falou que não conseguia ler durante a quarentena. Uhum. O que você recomenda para esse tipo de pessoa? Então, eu recomendo que desconecte. Porque para conectar com a literatura e, portanto, conectar consigo mesmo, você tem que, em primeiro lugar, se desconectar daquilo que te manda para fora. Né? Eu acho assim, é um momento delicado, um momento difícil esse que a gente está vivendo. Se a gente já vinha, antes mesmo da pandemia, sendo bombardeado, não digo nem diariamente, mas segundo a segundo, de informações, de estímulos, assim por diante. Depois que a pandemia começou, então, e o isolamento social e tal, essa invasão de informações, de estímulos, de imagens, se tornou, digamos assim, overrated, né? Assim, ficou uma coisa por demais, extrapolando qualquer medida. E tudo o que é demais, aí eu vou falar um pouco de história da medicina, já dizia Hipócrates, né? Todo o excesso, né, é fonte de adoecimento. Sim. Então a gente está adoecendo. Né? A gente, com medo do coronavírus, acaba adoecendo por um outro agente transmissor, né, que é justamente isso que nós estamos usando agora nesse momento.
Se a gente sabe usar isso aqui, é uma coisa maravilhosa. Aqui, a gente está batendo um papo, a gente está falando de livros, a gente está falando de saúde. Então, agora, a partir do momento em que você já não consegue mais fazer outra coisa, senão está o tempo inteiro interagindo nas redes sociais, olhando no teu feed de notícias, ouvindo as últimas informações segundo a segundo, o que está acontecendo na China, no Japão, aqui no Brasil, as eleições, quantas mortes, quantos contaminados, assim por diante, É uma né, loucura. você não consegue mais. Essa coisa te captura, essa coisa te aprisiona. Nós estamos aprisionados, né, nessa dinâmica virtual. Então, assim, veja, não estou aqui demonizando Não, dá para entender. as redes sociais, eu estou simplesmente dizendo que está uma coisa assim em que a gente ultrapassou a medida. Né? Nós estamos com um excesso de conexão de internet, a gente está com um excesso de rede social. Então, o primeiro conselho que eu dou é afasta um pouco, desliga isso. Enquanto você pegou um livro, né, desliga o seu celular ou coloca ele no outro ambiente. Porque hoje em dia, até para desligar o celular, a gente não sabe mais como é que faz isso. Né? Os próprios Não, ninguém aparelhos, desliga. as pessoas já não sabem, acho que já não tem nem mais esse comando desligar. Entendeu? Então, cria um distanciamento espacial, físico disso. Né? E aí se dá a oportunidade de fazer uma outra experiência. Vai fazer tão bem, né? Sem dúvida. E como tudo que é bom, no final das contas, a gente acaba gostando, se acostumando, se habituando. Né? Aí vai. E aí a gente vai. E a possibilidade da gente amar isso e de a gente perceber já logo de cara os efeitos terapêuticos e positivos disso é muito grande. Né? Eu tenho conversado com pessoas, tenho atendido pessoas, assim por diante. No final a gente acaba ficando meio que um pouco também terapeuta, né? Acho que é por causa do título do meu livro, A Literatura como Remédio, né? E o fato de eu ser professor numa escola de medicina... O seu livro é esse, né? É A Literatura como Remédio, né? Mostra aqui, eu esqueci. O meu está em casa. Esse livro é muito legal, recomendo super. É muito bacana. A Literatura como Remédio, os Clássicos e a Saúde da Alma. Que é onde eu falo um pouco dessa história do laboratório de leitura e dos efeitos, principalmente, que ele traz para as pessoas. Então, acho que a primeira coisa é desconectar, né? Quer dizer, desprender-se desse vício, porque se tornou efetivamente um vício, né? E começar a cultivar, né, esse hábito, né, que tem a possibilidade de se transformar de hábito em algo que é amor. Né? A gente pode dizer, a gente não ama por hábito, a gente ama porque a gente gosta. Né? Mas primeiro a gente se apaixona e depois... Né? Já dizia o Saramago, naquele maravilhoso conto dele, o conto dele é Desconhecida, né? Onde ele dizia o seguinte, gostar é a melhor forma de ter. E ter talvez seja a pior forma de gostar. Então, assim, a gente tem um celular. Né? E a gente acaba ficando figurando. Agora, o livro, né, a gente pode gostar dos livros. E isso é um movimento, num primeiro momento, você tem que se dar a oportunidade para isso. E a partir do momento que você faz essa experiência, e aí você já... E as pessoas têm relatado isso para mim. As pessoas têm relatado o quanto que adotar essa postura, né, se afastar um pouquinho do celular, se afastar um pouquinho das redes sociais, e começar a se permitir fazer essa experiência de ler um livro, né, de fazer uma experiência diferente, tem feito grandes milagres assim, para as pessoas. Né? Tem aberto horizontes. Não é à toa que, como a gente falava agora há pouco, o número de pessoas procurando o laboratório, entrando em fila de espera, está crescendo cada vez mais. Então, eu vejo nesse aspecto, tem um sentido positivo, sim, em tudo isso que está acontecendo. Sem dúvida. Dante, vamos um pouco para o mundo pop agora. Fala para mim qual é o escritor que você acha que não está sendo devidamente reconhecido ou que não foi. Não precisa ser de que esteja vivo, mas de uma história mais ou menos recente, quem não recebeu o devido reconhecimento e quem talvez tenha recebido a mais do que o seu talento. Então, assim, é claro que a minha experiência é muito mais com os clássicos do que com os autores contemporâneos, apesar de que, de fato, eu acompanho e tenho lido algumas coisas
de autores contemporâneos dos quais eu tenho gostado muito. Eu, por exemplo, estou lendo quase que constantemente, saindo de um, entrando no outro, do Walter Ugumãe, por exemplo, que é um autor português que está sendo reconhecido, inclusive ele esteve aqui no Brasil recentemente, em algumas ocasiões, inclusive uma pessoa fantástica, assim, extremamente simpático, cordial, né? E um escritor assim fascinante, fascinante. Eu acho Você acha que ele está sendo reconhecido demais ou pouco? E eu acho que na justa medida, eu acho. Eu acho que na justa medida, né? Claro, o clássico é uma coisa que a gente tem que esperar o tempo, né, para se firmar. Mas a gente vai, principalmente quem já leu muitos clássicos e tal, vai percebendo onde é que tem algum conteúdo aí que você percebe, não, isso aqui vai ficar. Né? Assim como também você lê esses livros que são best-sellers e fala assim, semana que vem já ninguém mais lembra disso. Quem é que se lembra de 50 Tons de Cinza, por exemplo? Eu não lembro porque eu não li também. Já desbotou, você entendeu? Então, assim, eu acho assim que um autor como Walter Ugumãe, né? Tem uma outra autora que eu gosto muito, que é a Muriel Barbery, que escreveu A Elegância do Ouriço. Ah, eu lembro, maravilhosa. É um maravilhoso, excelente, né? E eu acho que assim ela escreveu algo, ela escreveu uma coisa fascinante e depois as outras coisas que eu li dela não achei tão bom assim. Né? Às vezes tem isso, tem autores que são autores de um livro só, né? Autores de um livro só. Agora, eu acho que um autor que ainda é pouco reconhecido, inclusive em nível internacional, e que eu acho uma injustiça, inclusive, não ter ganho o prêmio Nobel, foi o Guimarães Rosa. Né? É um autor que relativamente contemporâneo, ele morreu ainda no final do século passado, e tanto no Brasil quanto fora do Brasil, eu acho que inclusive mais fora do Brasil do que no Brasil ele é reconhecido. Né? Hoje o próprio Jorge Amado, né, não ganhou o Nobel. Dizem que não ganhou porque o Saramago pegou a cota da língua portuguesa. Não, é que o Saramago, assim, acho que ele acabou sendo um pouco uma compensação de todos esses escritores que vieram antes, como Jorge Amado, como Guimarães Rosa, que não ganharam quando tinham que ganhar. Né? E aí, quando veio o Saramago, falou, não podemos deixar agora a coisa escapar. Né? Acho que um prêmio Nobel só para a língua portuguesa é muito pouco. Né? É muito pouco. Eu fiquei chateada, porque eu acho que o Jorge Amado representa tanta coisa, né? E é uma visão tão diferente de tudo que existe por aí. Ele é tão, sei lá, libidinoso, tão, né? Tão... O problema do Jorge Amado também é a questão política, né, Joyce? Naquele momento, ele era comunista, né? O fato de ser do Partido Comunista, ainda que o Saramago também, mas os tempos em que o Saramago recebeu o prêmio Nobel eram diferentes dos tempos. Sim, em faz todo sentido. Estava concorrendo, né? Então, a gente sabe que esses prêmios também, além do aspecto estritamente estético, artístico, tem também um aspecto político. Muita coisa envolvida. Muita coisa envolvida. Então, mas enfim, eu acho assim, que tem muita coisa boa aí. Não, e só completando, eu acho que tem muita coisa boa que está sendo lançada, que está sendo escrita, e vale a pena a gente ficar atento. Né? Eu citei aqui 2 exemplos só, mas tem inúmeros. Né? Tem um autor também que eu gosto muito, que já não é tão assim, mas é o Ray Bradbury, que escreveu Fahrenheit 451. Sim, que depois é um clássico, né? Que é um filme que é um livro muito atual. Um livro muito atual em que, numa distopia, em que os bombeiros, ao invés de apagar incêndios, queimam livros. Então, acho que... Falando em Fahrenheit 451, o que é necessário para um livro virar clássico? Bom, em primeiro lugar, ser bom. Né? Eu acho que o livro, para ele virar um clássico, em primeiro lugar, é o seguinte. Ele tem que ser escrito... Não no sentido... Um livro que vira clássico não é porque o autor fez com a intenção de que ele virasse um clássico. Primeira coisa. O livro clássico ele nasce de uma necessidade premente do escritor. Né? De uma busca sincera e autêntica de entender a experiência humana. Né? Esse primeiro movimento, se ele encontra talento, inspiração, né? E, ao mesmo tempo, uma experiência de vida do autor, né, e uma capacidade de traduzir isso em palavras, em imagens, assim por diante,
pronto. Eu acho que aí ele já pariu um clássico, né? Mas o clássico a gente só vai saber se é clássico mesmo Muito com a tempo passagem. depois, né? O Ítalo Calvino tem um livro maravilhoso, chama-se Por que Ler os Clássicos, onde ele fala isso mesmo. Todo clássico precisa do seu tempo. Se ele sobreviver a esse tempo, significa que ele, de fato, pode ser considerado um clássico. O clássico tem dois aspectos fundamentais, que um é a sua universalidade, né? Não independe em que língua ele foi escrito, em que cultura, ele sempre comunica tudo para todos. Ele é universal. E o segundo é a perenidade, né? Perenidade significa o seguinte: o tempo vai passar, Ele o continua. contexto histórico vai se transformar e ele vai continuar sendo atual. Por isso que eu falei, por exemplo, dos livros que eu citei agora, a Bíblia e a Odisseia, continuam sendo livros escritos há milhares de anos atrás e continuam sendo atuais. Claro, circunstanciado nos seus contextos históricos, linguísticos, culturais, assim por diante, mas eles continuam comunicando coisas, eles continuam... Sim, que como uma obra aberta, perfeita, né? Eles sempre vão fazer sentido, independente de que civilização, que geração, que mundo for, né? Exatamente. Então, assim, o clássico é aquele livro que nunca se esgota. É um livro que está sempre nos dizendo algo novo, né? Sempre. Ainda que ele tenha sido escrito há 2.800 anos atrás. Não tem jeito. Ele ainda tem muito o que nos dizer, aliás. Sem dúvida. Dante, eu sei que você tem que sair cedo, eu queria fazer pelo menos mais uma pergunta. Claro, à vontade. Como você já explicou como que a gente faz para conseguir ler mais, né? Põe o telefone e o celular mais longe, tudo. Você já deu umas dicas. Como que a gente pode fazer para as pessoas que estão em torno da gente lerem mais? Pessoas que não são, não é falta de atenção, pessoas que não estão acostumadas a ler, que não acham graça, que preferem ver televisão, que preferem as crianças jogar videogame. Como é que você traz essas pessoas comuns para o mundo da literatura, para o mundo das histórias? Porque isso vai transformar a nossa civilização numa civilização muito melhor e mais interessante, mais humana. Como que a gente consegue fazer isso? Pode começar no entorno da gente. Olha, o Rubem Alves, quando perguntavam para ele como é que ele fazia como é que a gente podia fazer para despertar o hábito da leitura, ele dizia uma coisa muito interessante. Dizia que a leitura não é hábito, é tomar banho todo dia, escovar o dente. Ler não é questão de hábito, é questão de amor, é questão de paixão. A paixão, você sabe muito bem, né, Joyce? Ela é contagiosa. Já que nós estamos em épocas de contágio, né? Mas do mau contágio, vamos também falar dos bons contágios, né? Então é o seguinte, eu acho que as pessoas que se tornam grandes difusores, o que eu chamo assim um pouco de apostolado da leitura, né? São justamente aquelas pessoas que são apaixonadas pelos livros, né? E é fácil se apaixonar por livros, né? É fácil se apaixonar por livros. E eu acho assim, que como é que você forma leitores? Quando você consegue transmitir a paixão pela leitura. De que maneira? De uma maneira autêntica, de uma maneira absolutamente natural, né? Eu acho que assim, o bom leitor acaba inevitavelmente se transformando num grande contador de histórias, né? Então, assim, eu percebo que, às vezes, conversando com amigos, com os filhos, parentes, assim por diante, você começa a contar a história de um livro que você está lendo, né? E se você está gostando muito desse livro e tal, a maneira como você conta essa história, a maneira como você mostra como aquilo tem te afetado e como aquilo é legal e assim por diante, inevitavelmente vai despertar nas pessoas o desejo de fazer essa mesma experiência. Todo mundo quer fazer boas experiências. Todo mundo quer se sentir bem, né? É ter prazer. Então, quando um leitor, né, consegue transmitir esse prazer, né, consegue transmitir esse bem-estar que a gente tem ao ler, né, e essa paixão que desperta a partir do momento que você está fazendo essa experiência de leitura, eu acho que aí, efetivamente, você está conquistando novos leitores, né? Essa coisa de um papo meio erudito, né? Mas você não leu?
né? Às vezes até pode funcionar, não, cara, não posso não estar lendo esse livro, assim por diante. Mas essa é uma estratégia, digamos assim, que não forma autênticos leitores, né? Hoje eu tenho visto muitas pessoas, inclusive muitos influencers, né, que estão aí nas redes sociais, assim por diante, que ficam fazendo listas de livros que leu, né? Esse mês eu li tantos livros, esse livro, como se fosse uma disputa, como se fosse, digamos assim, investimento em bolsa de valores. Então, quanto mais você Não é lê, bem por aí, né? mais influencer você fica. A questão não está na quantidade, a questão está na qualidade. E Né? no que você absorve, né, Dante? Exatamente, exatamente. Então, assim, eu acho que a melhor forma que a gente tem primeiro, de influenciar as pessoas no sentido de se tornarem leitores, é se permitir, aquilo que eu dizia antes, né? Se permitir esse encantamento, esse enamoramento da experiência da leitura. A partir do momento que você está encantado, você está enamorado, aí você contagia todo mundo que está em volta. Né? E eu acho que isso é uma coisa muito natural. Não tem uma receita, né? Não tem um vademecum assim para você seguir para formar leitores. Acho que a gente perde muito nas escolas, nas famílias. Né? Por exemplo, o pai não lê, mas ele faz questão que o filho leia. Isso não funciona. Eu, como educador, né, e como pai, eu percebo que efetivamente não. Agora, se o filho vê o pai sempre com um livro na mão, né, curtindo aquilo, né, percebendo que em todo momento o pai senta lá no seu lugarzinho, eu estou aqui com o meu cachimbo, eu sempre pego o meu cachimbinho, acendo o meu cachimbo e tal, percebendo que aquilo é um movimento assim de envolvimento, que é um momento dele e tal, inevitavelmente vai fazer, o que tem nessa coisa aí que dá tanto prazer para o meu pai, que dá tanto prazer para o meu professor e assim por diante. Olha, é só você ouvir as pessoas que se encantaram com a literatura, tendo aula de literatura com alguns professores, que não é que não ensinavam bem, né? Que era romantismo, simbolismo, naturalismo, assim por diante. Não, eram professores que na sala de aula conseguiam destilar, conseguiam transbordar esse amor que ele tinha pelos livros, pela literatura e assim por diante. Bonito. Esses são os caras que conseguem conquistar as pessoas para a experiência da leitura. Né? Nossa, achei lindo. Lindo isso, lindo. Dante, muito obrigada. É sempre um prazer falar com você. Nada, Joyce. Nossa, mim, minha alma fica toda feliz. Muito obrigada. Espero te ver em breve. E espero que a gente tenha inspirado não só aqui, mas depois todo mundo que vai assistir. E que as pessoas fiquem animadas a entrar nessa roda. Legal, Joyce. Foi um grande prazer te encontrar de novo. Espero te ver em muitas outras ocasiões. Eu Uma também. delícia estar aqui conversando com você, viu? Obrigada. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado aí pela audiência. Tchau, tchau. Muito boa essa conversa com o professor Dante Gallian. Dividam com as pessoas que vocês conhecem, inspirem os amigos, a família, porque essas conversas com o professor Dante Gallian são muito inspiradoras. Eu vejo que vocês gostaram. Muito bom, muito bonito, muito profundo, faz bem para a alma. E eu fico enlevada cada vez que eu falo, que eu converso com o professor. Então, eu agradeço ao Iguatemi por ter me dado essa oportunidade, agradeço a vocês que estiveram aqui comigo e dividam, repetindo, com as pessoas que vocês gostam, peçam para eles assistirem, porque quanto mais gente ficar imbuído desse espírito, melhor para todos nós. Tchau, tchau. A gente se vê por aqui. Bye, bye. Obrigada.